Olá, pessoal. Marcos Xavier, do Jornal Atitude. Hoje, nessa terça-feira de tarde aqui, estou com o secretário de Saúde de Lençóis Paulista, Ricardo Conte. Ricardo, as pessoas em redes sociais vêm questionando muito aquelas conversinhas que saem de Facebook, grupo de WhatsApp, do problema que ocorre em relação a consultas nos postos de saúde. Como está funcionando as consultas hoje no posto de saúde? Uma pessoa que quer consultar um cardiologista, a pessoa que quer consultar, passar pelo ginecologista. Como está sendo marcada essas consultas? Marcos, as consultas na estratégia de saúde da família, que são para os médicos clínicos, estão para os pacientes com síndromes agudas, né? Que são aqueles casos mais graves, não para a consulta de rotina. Devido à falta, né, de profissionais que nós temos, pois boa parte do nosso efetivo foi encaminhado para o hospital, que é a nossa última trincheira, para dar apoio num volume muito grande de internações que nós estamos tendo. Então, com isso, a gente está atendendo os casos mais graves. Os outros casos mais leves estão sendo renovadas receitas, a gente prolongou o tempo, né, de renovação de receitas, e com isso para atender um maior número de pessoas com o efetivo reduzido. Foi bom falar de receita. Eu retirei remédio até para mim esses dias no posto de saúde, e o farmacêutico me disse que a receita hoje vale por um ano, é isso mesmo? Isso, depende do tipo de medicamento, né? Mas em média aí a gente colocou como uma data aí de 6 meses a 1 ano as receitas que nós temos aí para medicamentos de uso contínuo. Em relação a exames, as pessoas que tinham exames agendados antes da pandemia e que depois foram adiadas, há uma data aí, alguma planilha, alguma coisa de quando vai começar a ser realizados esses exames? Marcos, os exames não pararam. Tá? Então, endoscopia, ultrassom, colonoscopia, tomografia, esses exames não pararam. O que aconteceu? Devido às restrições e às novas regras, nós tivemos que readequar os serviços. E com isso, essas readequações acabam diminuindo o número de pacientes no mesmo período. Pois você tem que ter o distanciamento, você tem que ter a higienização dos equipamentos. Então, tudo isso acaba impactando. O tempo que nós temos é o mesmo. Porém, os protocolos de segurança acabam tendo que distanciar mais as agendas. Então, com isso, a gente acaba tendo condições de atender menos pacientes. Então, mas as consultas não pararam, os agendamentos de exames não pararam. Isso continua, tanto os exames que são realizados no hospital. Pode ser que nós temos alguns exames e alguns diagnósticos que são feitos em Bauru, pelo AME, ou pelo Hospital Estadual, ou pelo Hospital de Base, que isso não depende só do gestor aqui de Lençóis, depende do gestor do serviço lá em Bauru. Então, com isso, às vezes, pode ter paralisado algum procedimento lá e afeta diretamente o município. Essa é a nossa briga. Por quê? Quando, agora, nessa última onda, tivemos vários casos, existem procedimentos que utilizam sedativos, que utilizam alguns medicamentos, que são os mesmos utilizados na UTI e que estavam em falta. E o foco foi reservar esses medicamentos para utilização na UTI, para que não haja falta no paciente que está lá em tratamento contínuo, né? Então, com isso, acaba tudo isso prejudicando. E agora, falando de Covid, a Prefeitura tem um planejamento aí para um grande número de pessoas a serem vacinadas essa semana. Confere? Sim, Marcos. Nós recebemos já as vacinas agora para a realização do próximo drive-thru no sábado. Então, com isso, a gente vai dar o start na idade de 60 e 61, sendo que 62 anos a gente já adiantou essa vacinação no último sábado. Então, nós temos aí
um público em torno de 1.500 pessoas para serem vacinadas no recinto da Facilpa e no sistema drive-thru. Em decorrência da obra da Bracel, muitas pessoas vieram de fora morar em Lençóis Paulista. Apesar de que a vacinação agora aconteceu para pessoas acima de 60 anos de idade, que não é o perfil de trabalhador da Bracel. Mas existe alguma preocupação em relação ao número de vacinas que é enviada pelo Ministério da Saúde para São Paulo, para Lençóis Paulista, em relação, porque eles pegam do IBGE os dados, né? E com esse número crescente de pessoas na cidade, há alguma preocupação de faltar vacina para as idades abaixo de 60 anos? Marcos, até o momento não houve falta, porque os públicos é acima de 60 e não é o público dos trabalhadores que estão na empresa que está fazendo essa grande construção aqui no município. Em decorrência, a redução das faixas etárias agora, a gente vai seguir o plano estadual e o plano nacional de imunização. Nós já notificamos a regional e o governo do estado que nós temos um crescente número de pessoas que estão migrando para Lençóis Paulista. Então, isso já foi comunicado. Só que eles têm um ensejo do todo, né? E a base de cálculo que eles têm que utilizar para todos os municípios são dados oficiais, que no caso é o IBGE. A gente já notificou. E o número de pessoas que tem aqui em Lençóis Paulista, com residência aqui, gira na faixa de 2.000 a 2.500 pessoas. Então, com isso, creio eu que as próximas fases ainda que vão acontecer são para pessoas com comorbidades, que nós já temos o cadastro aqui. Então, a gente vai toureando essas situações ao longo do tempo. Né? Mas pode haver desencontro de números com a realidade, né? E o histórico que está no IBGE. A gente já fez esse comunicado, mas as vacinas vão estar vindo concorrentemente, né? Então a gente tem feito um controle muito grande em cima da vacinação. A vigilância epidemiológica tem feito um trabalho excelente. As enfermeiras, os auxiliares, todo mundo que está trabalhando na vacinação tem trabalhado de uma forma excepcional, sem perca de doses, praticamente. Coisas que aconteceram em vários municípios, né? Onde tiveram doses a menos nos frascos de multidoses. Era para dar 10, estava dando 9, estava dando 8 doses. Aqui no nosso município, a gente fez um protocolo com os suprimentos, né, de boa qualidade, onde nós não tivemos perca de vacinas até o momento. Né? Pelo contrário, em alguns casos teve até doses a mais, né, dentro dos frascos, mas tudo seguindo um rigoroso ritual de preparação para a vacinação. Então, com isso, eu acho que a gente ganha em algumas situações. E vamos continuar na luta. Conforme for chegando e as doses que estão programadas para vir não estiver no mesmo compasso do que está no nosso cadastro municipal, a gente vai solicitar, vamos brigar pelas essas doses e para atingir todo o público aqui dentro do município. Ainda falando dessa, você falou que a próxima fase será um público de comorbidade e que a prefeitura já tem esse cadastro. Vou usar eu como exemplo novamente. Eu, por exemplo, tenho Unimed. Eu tenho insuficiência cardíaca e trato pela Unimed. Como é que será feito com pessoas que tratam com plano particular e têm comorbidade? A prefeitura sabe de que forma? Bom, isso tudo, quando é registrado, independente se é plano de saúde, se é particular ou não, a informação ela vai para a base do Ministério da Saúde. Então, muitas vezes a gente pode não ter o cadastro e a identificação da pessoa em si, mas o Ministério da Saúde tem essa informação na sua base de dados nacional.
independente se é plano de saúde ou não, vai ter que ter um comprovante da comorbidade. Então, nos primeiros passos agora, são pessoas com insuficiência renal, né, comprovada, aguda, né, que está em tratamento de diálise, ou pessoas com que já tiveram um transplante renal. Então, bem claro, não é a pessoa que tem uma pedra no rim, não vai ter esse direito agora nesse momento. São pessoas que estão em tratamento de hemodiálise, no caso. Fazem uso de imunossupressores, não é? Estão hoje em tratamento de hemodiálise. Ou pessoas que já são os renais transplantados. Então, vão entrar nessa fase. Pessoas com síndrome de Down e também aí entram os trabalhadores de transporte público, entre outros que estão aí descritos nessas próximas fases. E olha também, ainda sobre a vacina, muito se falou na rede social, na internet, em relação a que as vacinas, ela não pode ser guardada depois de aberta. Então, uma ampola que vem para 10 doses, 9 doses, se foi usada para 1, sobrou 8 e não pode ser guardada. A prefeitura, ela faz como com essas 8 doses? Ela tem um cadastro daquilo que ela vai aplicar no dia, sendo que, um exemplo, agora vai ser público de 60 a 62 anos. Se não houver esse público, existe um público destinado a que se destina essas doses excedentes? Boa pergunta, Marcos. Essa questão, a gente faz um controle muito rigoroso de todas as doses. Então, há um planejamento da equipe de vacinação com a vigilância epidemiológica para que, na sequência de vacinação, a gente tenha o mínimo de sobra possível, tá? Ou para não haver sobra. Se houver sobra, nós temos um cadastro hoje dos profissionais de saúde que ainda não foram vacinados, que é uma área muito importante. Então, nós entramos em contato através da lista que nós temos para que a pessoa vá até a unidade tomar essa vacina. Ou, na situação, se tem alguém do público-alvo ainda que está entre os 60 acima, que ainda não tomou a vacina, e a gente tem algumas pessoas interessadas, a gente também pode fazer essa vacinação. É sempre dentro do que está no plano, tá, estadual, plano nacional de imunização. Ainda falando sobre Covid, semana passada eu entrevistei o prefeito Prado e perguntei para ele, quando sai no boletim epidemiológico lá que tem 110, 120% de taxa de ocupação da UTI, se os pacientes ficavam no corredor, onde ficava, se há 20 vagas, 23 pessoas, na cabeça das pessoas passa muita coisa. Como é que estão essas vagas excedentes? E ele me explicou que são pessoas que já não estão mais em transmissão e que são transferidos para o leito de UTI geral. Então, eu queria ouvir do senhor se é isso mesmo e quantas são as vagas totais, incluindo o leito geral, além das 20 do PAC Covid de UTI. Marco, os leitos de UTI, né, hoje nós temos UTI Covid, oficialmente, tá, 20 leitos. Tá? Nós temos 8 leitos de UTI geral. Tá? Então, são 28 leitos aí de UTI dentro do Hospital de Nossa Senhora da Piedade. Que coisa que há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos apenas 8 leitos de UTI. Então, nós mais que triplicamos esse número. Os números excedentes, quando atinge, porque eu tenho que colocar todas as informações ali, e nem sempre isso vai ser coerente, né? Vai dar a impressão que está superlotado. Então, são pacientes que são de origem, a sua causa da doença ali, a Covid, mas eles já não estão no seu período de transmissão, são transferidos para a UTI geral. Nós temos também uma válvula de escape, tá? Uma UTI 3 que foi montada
ali dentro da área onde era a quimioterapia, que é para casos mais leves, se houver a necessidade. Vale lembrar que para abrir esses leitos ali, eu preciso, às vezes, realocar equipes. Tirar de outras unidades, como a gente fez, para chegar nesse volume de total de leitos, para poder abrir mais uma área de UTI. Ricardo, queria agradecer pela entrevista, tá? E queria te dar o tempo que você precisar agora para você falar sobre um assunto diverso da saúde de Lençóis Paulista, um recado para a população em geral de Lençóis Paulista. Bom, peço que as pessoas continuem se cuidando, tomando as medidas preventivas. A pandemia, a gente não sabe por quanto tempo ainda vai perdurar. Não existe uma conta exata para isso. A gente sabe que ela vai ainda continuar ao longo desse ano e que a gente vai ter que aprender a conviver com essa pandemia. Então, as medidas restritivas, elas não vão sumir da noite para o dia, elas vão continuar. Então, a gente sempre tomar um cuidado com o seu familiar, evitar aglomerações e, o principal, procurar as unidades de saúde através do telefone 3269-7140, onde que a gente possa orientar qual a melhor forma de atendimento para essas pessoas. Então, a gente pede que a compreensão das pessoas. Não é um momento fácil, nós tivemos que realocar boa parte de toda a nossa estrutura de saúde do município para o atendimento à pandemia. Eu sei que não só existe só a Covid-19, tem outras doenças que estão circulando por aí, como a influenza, que a gente também está fazendo a vacinação aqui no nosso município. As pessoas procurem as unidades para poder fazer a realização da vacinação contra a influenza, que é uma outra pandemia, uma pandemia que tivemos no passado, que acabou acometendo várias pessoas também. E não podemos deixar isso voltar. Já tem a vacina e está disponível para o público de gestantes, puérperas e profissionais de saúde. E crianças com 5 anos completos. Obrigado, Ricardo. O Jornal Atitude está sempre à disposição de vocês, porque a informação também ajuda muito a população em tudo, né? Então, sempre quando precisar de transmitir alguma informação, alguma coisa, você tem o nosso canal para ajudar você. Obrigado. Obrigado, Xavier. Fico também à disposição de qualquer outro questionamento, qualquer outras dúvidas que houverem. Obrigado.